de ser. Um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Apocalipse capítulo 22, versículo 3, vamos nos colocar de pé, vamos ler as Escrituras. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Vamos ler juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai bendito, por tua graça para com cada um de nós, por o Senhor ter tratado conosco, pela festividade que tivemos. Ó Pai, somente no futuro nós poderemos ter uma avaliação perfeita de tudo isto que o Senhor fez para nós nesse tempo, o aprendizado que tivemos, o apoio que tivemos. Só o Senhor poderá, ó Deus, nos mostrar para nós o que realmente aconteceu aqui. E agora nós oramos no nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor fale conosco através de tua palavra e que unja os nossos lábios e ouvidos para falar e ouvir, e que a bênção tua, a unção do Senhor, que usou os profetas e os apóstolos e os homens sábios e escribas para escrever as Escrituras, que aquela mesma unção possa estar sobre a tua igreja para compreendermos o que está escrito. No nome de Jesus, o teu Filho, nós pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Nesta Escritura nós encontramos esta referência tão tremenda: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem, isso nos fala daquele que tem ele só a última palavra. Nós podemos ter vários conceitos sobre muitas coisas e podemos ensinar muitas coisas que já temos aprendido, nós como um todo. E você pode dar o melhor conselho que você sabe para o seu vizinho, para o seu filho, esposo, esposa, não é? Para um colega de trabalho. E as pessoas muitas vezes querem saber o teu parecer, o meu parecer. O que você acha sobre isso? E às vezes queremos realizar algo, tomar algumas decisões, e queremos que alguém nos diga alguma coisa. O que você acha sobre isso? Saio do trabalho, arrumo outro, deixo determinadas amizades, mudo para tal cidade, mudo de igreja. Então, nós queremos sempre saber a opinião de outra pessoa a respeito de tudo. Quando você encontra alguém que você se afeiçoa, você sempre pergunta para alguém, para seus pais, ou a mãe, ou o melhor amigo: o que achas de fulano? O que acha de ciclano? Entende? Esse tipo de coisa. Você quer saber a opinião de outro. Mas quando se trata da nossa vida espiritual, por mais que você aprende, por mais que alguém te ensine, você sabe que por trás de tudo, mesmo que sejam vasos usados por Deus, mas você sabe que aqueles vasos são vasos fracos, vaso de barro. Então você precisa saber que por trás de tudo existe aquele que tem a última palavra. E quando ele fala, aquilo não volta atrás. Quando ele fala, aquilo é imutável. Por isso ele diz no livro do profeta do Antigo Testamento: eu sou Deus e não mudo. E outra escritura chama ele de o Deus imutável. O imortal, o imutável, o que não tem variação, ele não muda, ele não varia, ele não está como o dólar que sobe e desce, ele não está como o seu dinheiro que hoje vale 2 balas, amanhã só vale uma bala doce. Não, senhores, ele é o Deus imutável. E quando ele toma a sua decisão, ele não toma hoje, ele não vai tomar amanhã. Ele já tem tomado desde antes da fundação do mundo, porque ele sabe o fim
desde o princípio. Então ele é aquele só que tem a última palavra sobre qualquer assunto de qualquer natureza que porventura você esteja ou vai precisar. Você pode estar precisando hoje ou poderá só precisar amanhã. Então, o profeta de Deus pregou a mensagem em um único lugar provido por Deus para adoração. E naquele sermão que ele entregou para a igreja, o único lugar provido por Deus para adoração, no dia 28 de novembro de 1965, faltando então, portanto, menos de um mês para a sua partida desta terra, ele diz: bom dia, irmãos, eu estou feliz por estar aqui nesta manhã e estamos satisfeitos, desfrutando deste grande companheirismo com esses antigos irmãos da fé. Nós gostamos muito disso. E vocês também? Então eles respondem: amém. Aí ele diz: isso é o que ele é. Quando a igreja diz amém, aí o irmão Branham diz: isso é o que ele é. Amém. Vê? Ele é quem tem a última palavra. Porque o amém quer dizer assim seja. Significa isto está estabelecido. É dessa forma. É assim que é. Então o amém se trata de Deus mesmo. Por isso o mensageiro de Deus também ensinou a nós que quando você não consegue pontuar cada palavra desta escritura com um amém, algo anda mal com você. Porque você, como filho de Deus, tem que estar dizendo eu creio, eu creio, eu creio. Porque ele tem a última palavra, a palavra derradeira. Ele é o amém, o fim de tudo. Agora você sabe que a última palavra é a palavra ômega. Ômega. Estamos tratando do alfabeto grego. E isso é o que o irmão Branham nos ensina aqui. Quando ele diz, vê, isso é o que ele é. Ele é o amém. Aquele que tem a última palavra. O profeta de Deus está chamando Deus aqui de ômega. A última palavra. Então, se nós não prestarmos atenção nesses pensamentos, ficaremos voando no ensinamento, como os fariseus ficavam quando ouviam Jesus pregar. Jesus falava determinadas coisas, falou determinadas parábolas, e o sermão da montanha e tudo aquilo, e a Bíblia diz, mas eles não entendiam o que ele dizia. Eles não compreenderam o que ele dizia. Agora, cada coisa que Jesus disse durante o tempo do seu ministério, ele pontuava suas ações e suas palavras com aquilo que já estava estabelecido no Antigo Testamento. Ele não fugir daquilo. Ele não podia dizer nenhuma palavra à toa, nem realizar qualquer sinal que não estivesse de acordo com o cumprimento da palavra. Por isso ele disse, o que eu faço é o Pai que me manda fazer. E o que eu falo, o Pai que me ensina a falar. Então ele estava consciente do seu trabalho e que ele veio para cumprir, dar cumprimento à palavra de Deus. Por isso, para fazer isso, ele tinha que se desprender do seu próprio pensamento, se colocar debaixo da potente mão de Deus. Veja essas expressões. Por isso ele só falava aquilo que Deus disse para falar, e disse, tudo que está escrito a meu respeito na lei, nos profetas e nos salmos terá que ter cumprimento. Ele não podia fugir de nem uma única palavra da profecia do Antigo Testamento, porque era a palavra de Deus, era o amém, o assim seja, ou o assim diz o Senhor. Isto não pode ser mudado, porque Deus foi quem estabeleceu. Então, quando o irmão Branham diz, vê, ele é a última palavra, o profeta de Deus está chamando a Deus de, ele é o ômega, a última palavra. Então nós vamos encontrar aqui nas Escrituras, onde fala sobre esta palavra ômega. E eu gostaria que vocês então lessem sua Bíblia juntamente comigo, dentro deste ensinamento, para aprendermos alguma coisa aqui sobre a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, fácil de achar, o último livro da Bíblia, a primeira página do último livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e 11.
onde está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora você encontra o testemunho de João. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, é o que muita gente não quer. Só quer ser seu amigo quando tudo está bem. Você só quer ser amigo da pessoa se aquela pessoa tiver algo para te oferecer. E quando a pessoa estiver em tribulação, problema, angústia, como você faz? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João estava em aflição, João estava em problema, João estava sendo testado e ele necessitava da paciência de Jesus Cristo em sua própria vida. E ele estava na ilha chamada Pátimos, parece um lugar paradisíaco. Não, senhores. Ele estava junto com escravos, ele estava junto com ladrões, com pessoas que estavam ali sendo punidas, com assassinos, com animais, sofrendo. Mas ele disse que estava ali por uma razão: por causa da palavra de Deus. Quando você estiver também em determinadas ilhas de sua vida, em alguns problemas, em alguns revés, e você vai e não sabe se vai e se vem, e você fica, sabe, meio tonto, e nada dá certo, e tudo está acontecendo ao contrário, então descubra, procure saber se aquele problema em sua vida é por causa da palavra de Deus ou por causa de suas ações, das minhas más ações, das más escolhas que eu tenho feito em minha vida, da semeadura que eu fiz quando eu semeei ventos, então terei que colher tempestade. Mas quando se está no problema, na perseguição, na angústia por causa da palavra de Deus, então pode ter certeza que Deus estará com você naquela luta e te ajudará a sair dali, a passar por ela. Eu fui arrebatado no Espírito, versículo 10, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-os num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Observe que aquele que tem a última palavra deu a ordem para que João escrevesse. Isto no primeiro século, isto na primeira era da igreja. Quando se chega na última era da igreja e você descobre que o tempo que você vive é o fechamento de tudo, é o tempo onde a eternidade está se misturando, como usam a palavra mesclar, que é de misturar também. Quando a eternidade está se misturando com o tempo, tornando-se como um fechamento, como uma armadilha, onde as pessoas ficaram presas, ficaram sem saída. Quando chegou nesse tempo, aquele que tem a última palavra também veio, assim como você crê que aquele que tem a última palavra veio a João, porque ele foi arrebatado em espírito, porque isso está além do físico, isso está além do natural, isto é quando se pode olhar para o invisível. E aquele que tem a última palavra veio a João e lhe deu a ordem para escrever um livro para as eras da igreja. Então, neste último tempo, este que tem a última palavra, porque lá foi a manifestação alfa e agora a manifestação ômega, este que tem a última palavra veio a William Branham, como veio para João naquele tempo, e disse para ele: escreve um livro sobre as eras da igreja e que fique como um marco para esta geração, porque nós temos a história natural das coisas, mas o que aconteceu no âmbito espiritual, quem poderia contar? Somente aquele que agiu durante as eras. E
batalhou com o diabo e lutou contra o espírito errado e sustentou aqueles que estavam, por causa da palavra de Deus, em tribulação, em perseguição durante todo este período. E mais uma vez o mesmo Deus veio e disse: agora escreve aquilo que João escreveu para as eras, dizendo o que aconteceria. Agora você escreve um livro sobre as eras, mostrando o que aconteceu. Então nós temos em nossas mãos agora o livro sobre as 7 eras da igreja. E dentro deste livro, as 7 eras da igreja, você encontra a completa revelação de Jesus Cristo. Você aprende sobre aquele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, ou aquele que tem a última palavra. Bem, nós encontramos estas mesmas coisas onde você leu em Apocalipse 21. Se você pegar a sua Bíblia em Apocalipse 21 e o versículo 3, você encontra assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu Deus, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Você vai observar que sempre será este Deus que fará isto. E Deus, versículo 4, limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E como este é a grande fonte da vida, ele podia dizer: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Então, meus amigos, o ômega quer dizer o final de tudo. É o fechamento, é o que encerra. E o encerramento é o início, é um novo ciclo, vamos dizer assim. Então, quando você nasceu, encerrou um ciclo de tua vida e outro iniciou. Então você nasce como um pequeno bebê. Mas onde você estava antes? A vida começou ali? Não, senhores. E quando você morrer e deixar este corpo, você então entrará em outro ciclo. E Paulo disse: quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos outro que está aguardando, não feito por mãos humanas. Nós temos um edifício. Quando esta casa terrestre se desfizer, nós temos um edifício, algo muito mais sobressaliente. Então, quando se chega no final de algo, aquele é um final e o começo de outra coisa. Quando chega-se o fim dessa dispensação, e você encontra isso no livro de Jeremias e Ezequiel, e você encontra isso também no livro de Apocalipse, nas epístolas de Pedro, mostrando que tudo vai ser destruído pelo fogo, e até mesmo a Bíblia diz: e vi o céu como um livro que se enrola, sabe? E todos os elementos em brasa se desfarão, e todas estas coisas. É um fim, sim, mas é um novo começo, porque a Bíblia diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Então Pedro anteveu isso e disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Isso está no livro de Pedro, está também no livro de Apocalipse. Você conhece essas escrituras. Então o alfa é o fim de tudo, é um fechamento, e somente aqueles que estão dentro disto é que verão o prosseguimento. Aqueles que recebem esta vida que vem do alfa e do ômega é que poderão estar depois, quando todas as outras coisas forem criadas. Ele tem a última palavra e não adianta nós discutirmos com ele, porque este que tem a última palavra é o Deus soberano. Não adianta discutir com ele. Romanos capítulo 9, vamos ler algumas escrituras aqui. Na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, vamos ver como está. E o versículo 17. Romanos capítulo 9, versículo 17, está escrito assim na palavra de Deus: porque diz
a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Veja que não adianta discutir com Deus, Ele é soberano, e você vai ver que Ele que faz e não adianta discutir com Ele. Observe, Romanos 9,17: para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me, Ares, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis de Deus? Querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Este mesmo Deus que usa o ímpio como Faraó, usou como? Endurecendo seu coração, para que ele se revoltasse e não fizesse o que Deus exigiu através de Moisés e Arão, e logo em seguida, por ele resistir à palavra de Deus e o conselho de Deus, então as pragas vinham sobre ele, porque era através daquilo que o nome de Deus seria propagado sobre a terra, porque dali por diante saiu dizendo: Deus, o Deus de Israel, destruiu o Egito com praga, e as pessoas temeram a este Deus. Então este mesmo Deus, ele dá a conhecer suas riquezas, aqueles vasos de misericórdia, porque são vasos dignos de misericórdia. Sabe o que é uma pessoa digna de misericórdia? É digno de pena, digno de dó. Por isso foi merecido, porque na realidade merecíamos era o inferno, merecíamos era a prisão eterna, merecíamos era o lago de fogo, porque nascemos em desobediência e em pecado já fomos formados. Mas dignos de misericórdia, não que fôssemos dignos, mas éramos carentes, esta seria uma palavra mais adequada, carentes de misericórdia. E esses vasos de misericórdia, Deus preparou eles, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, para que nesse tempo isto fosse manifesto, ele pudesse se dar a conhecer, dar a conhecer suas riquezas e graça. Mas você vai encontrar que o endurecimento do coração, quando a pessoa endurece o seu coração, mostra ali iniquidade e logo rebelião. Quando as pessoas endurecem seu coração, elas então se tornam rebeldes, porque elas não quererão obedecer. Quando o filho endurece o coração aos conselhos do pai, claro, automaticamente ele se torna rebelde. E quando ele se torna rebelde, não quer dizer que ele vai se tornar uma má pessoa, ele simplesmente desobedecerá regras estabelecidas. Aquilo que pode e não pode, não terá nenhum significado para a pessoa, porque ela dirá: eu não quero ouvir isso, eu não quero saber disso, porque o seu coração está endurecido. E se assim é do lado natural, também o é do lado espiritual. Quando uma pessoa endurece o seu coração para as ordens de seu Pai Celestial, para aquele que tem a última palavra, e você fica querendo mudar a palavra, sendo que ele já disse o que quer ou não quer. Então, quando se endurece o coração a isso, então você começará a andar por sua própria decisão, e ainda se chamando filho e filha dele. Mas que filho e filha de Deus é esta que não obedece sua palavra e seu conselho? Então tem alguma coisa errada. Ou você está mal instruído, ou na realidade está sabendo do certo e do errado, mas decidiu por si mesmo desobedecer, porque em você não há vida, fagulha de vida eterna para ser vivificada pela palavra, pelo Espírito, para que você possa produzir frutos dignos de arrependimento. Mas quando há, então você se submete e deixa a sua vontade muito abaixo, porque você quer fazer a vontade dele. Então, quando o coração se torna rebelde, logo vem a rebelião, isso significa
que o que se manifesta na pessoa é um sentimento obstinado, simplesmente de obstinação, e procura não entender completamente nem o que está acontecendo, nem o que Deus exige. Nem sequer compreende o que está acontecendo com ele mesmo, com a pessoa mesma, e nem com aquilo que Deus exige. Se você observar nas Escrituras, você vai ver um exemplo muito grande para nós, no caso de Balaão. Eu gostaria de ler com vocês 2 Pedro, eu quero ler diretamente aqui da Escritura, que é para não me perder na anotação aqui. É 2 Pedro capítulo 2, a segunda carta do apóstolo Pedro. Está lá no final das Escrituras, antes das cartas de João. 2 Pedro capítulo 2, aqui fala sobre os falsos mestres. Os falsos mestres. Observe que enquanto eles eram falsos mestres, eles não sabiam o que era e achavam que estavam fazendo a coisa certa. Mas não tem como fazer a coisa certa se a coisa certa, entre aspas, não está combinando com a vontade de Deus. Então não é certo. Os falsos mestres, 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Obrigado. Repentina perdição. Agora você veja. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então você vai entender que houve falsos profetas, e aqui Pedro está dizendo, haverá então falsos doutores. Bem, um doutor, sabe, quando a pessoa recebe o título de doutor, ele é destro em determinado assunto. Um doutor em teologia, um doutor em divindade, um doutor em medicina. Ele estudou a matéria, ele domina a matéria e ele pode dizer cada parte do seu corpo, ele pode, vamos dizer assim, desfragmentar em palavras. Se você tem uma dor aqui e ali, então ele te examina e fará exames, descobrirá se é o baço, se é os rins, o coração, se é o fígado, ou seja o que for. Ele é mestre naquilo, por isso ele recebe o título de doutor. E quando se trata das coisas espirituais e de ensinar sobre a palavra de Deus, este é o mesmo título que se usa. É um doutor, que seria mais fácil chamar de mestres. E se for um falso mestre, um mestre falso, ou com unção errada sobre si, para ensinar as pessoas, então o que ele vai trazer não é a verdade. É a mesma coisa de um médico, mas, no entanto, ele está bêbado na hora de fazer uma cirurgia, uma operação, ou está preocupado com sua vida, com sua própria vida, seus problemas pessoais, e está ali simplesmente receitando sem ter nenhum compromisso com a sua saúde, e ao invés de dar um remédio, ele te dará um veneno. É simplesmente ele mudar a dosagem. É simplesmente, você sabe que no meio, vamos dizer assim, medicinal, você encontra vários remédios que terminam tudo com a mesma sigla: terramicina, tetraciclina, penicilina, entende? Então tudo isso aí deriva uma determinada substância ou química que faz todos aqueles tipos de remédio. E um pode ser simplesmente para inflamação na garganta, nas amígdalas ou alguma coisa, entende? Então ele precisa entender daquela matéria a fundo, e quando ele for receitar aquilo, ele tem que ter responsabilidade e saber que está cuidando de vidas, que depende dele. Quando se trata do ensinamento da palavra, por mais bem intencionado que seja a pessoa, mas se ela não estiver com a mesma unção com a qual a palavra foi escrita, essa pessoa estará receitando para o povo morte, o ensinamento errado. E pensa que está certo, porque o falso, ele não tem ideia de que é falso, ele tentará provar que é verdadeiro. E ele poderá enganar qualquer um, porque ele tem lábias, tem assunto, tem escritura para mostrar sua verdade. Porque qualquer um pode fazer a Bíblia dizer o que você quiser que ela diga. Por isso, Jesus já disse, isso mata, a letra mata, se você não tiver o Espírito para vivificar aquilo. Então o falso mestre, o falso doutor na palavra, ele levará as pessoas à perdição, porque o que ele ensinará para as pessoas não é a verdade, é heresia.
E quando se trata em heresia, é algo que é abominável, é algo contra a vontade de Deus. A primeira heresia proferida aqui na terra, a serpente foi o que a serpente fez. Ela interpretou para Eva o que Deus tinha falado. E mesmo que Eva tivesse escutado diretamente aquilo, aprendeu com Adão, aprenderam com Deus, mas no entanto a serpente pegou aquela mesma escritura e disse: é assim que Deus disse? Vê que coisa. É assim que está nas escrituras? Certamente morrerás. Ela disse: sim, não está escrito, é assim que está. A serpente disse: não, aqui olha, pode ter certeza disso, certamente não morrerás. Ela citou as mesmas escrituras que Eva conhecia tão bem, mas colocou um não, uma chavezinha entre uma coisa e outra, e aquilo causou toda a morte, toda a desgraça que você pode encontrar até hoje, ou enquanto houver dia e noite aqui nesta terra. Então, por isso que Pedro está dizendo que esses falsos mestres, entende? Eles negarão o Senhor. E tem muitas formas de negar o Senhor. Poderíamos entrar em detalhe nisto aqui, mas não teremos tempo para isso. Mas esse falso ensinamento, se de antemão, de cara, você percebesse o erro que estaria contido nele, você não seria enganado. Mas Jesus disse que os dois espíritos, o espírito de Cristo e o do anticristo, seriam tão próximos, tão parecidos, porque o de Cristo seria imitado pelo anticristo, e ele é um bom imitador. Então seria tão parecido que, se possível for, enganaria o eleito. Então, de acordo com as palavras de Jesus, somente o eleito e predestinado não serão enganados pela falsa profecia, pela heresia, pelas dissoluções, como diz aqui, de perdição. E estas dissoluções, ou estas heresias, ou ensinamento errado, através disso, a verdade será blasfemada. E quando a verdade é blasfemada, quem blasfema contra a verdade não diz que está blasfemando, e de uma forma conscientemente não sabe que está blasfemando, e é por isso que riem na cara de Deus, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Então eles negam a palavra, negam a verdade, ainda com o título de filho de Deus, de crente e de cristãos, e por que não dizer também da mensagem? Bem? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, através dos quais, estes que seguem, eles não seguirão sozinhos, eles farão tudo para que outros também sigam. Porque na frente vão o falso, o mestre falso, o doutor, que não está receitando o remédio corretamente. O remédio, você sabe, é a verdade, a completa palavra de Deus, a completa revelação de Jesus Cristo. E os que o seguem acham que estão seguindo a melhor coisa do mundo e farão com que outros sigam também. Aí Jesus disse: é por isso que a porta é larga, o caminho é largo, espaçoso, para aqueles que se perdem, e são muitos os que entram por ele. E isso não está falando simplesmente de quem está bêbado na sarjeta. Não está mostrando, falando aqui simplesmente dos drogados, simplesmente dos estupradores, daqueles que estão por trás das grades. E está tratando de muitos nesta terra que dão as costas para a verdade, porque são poucos que encontram a verdade. Mas o resto seguirão esse caminho largo de religião, de pensamentos humanos, e darão de cara com a perdição. E aí será muito tarde, porque eles seguiram simplesmente isso e não se preocuparam de checar aquilo com a verdade que já estava estabelecida por aquele que tem a última palavra. Então, muitos, versículo 2, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, ou através dos quais, não é? Será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Fazer das pessoas negócio. Então o povo é como um negócio. O povo se torna como um negócio, é uma coisa rentável. Porque, para começar, eles farão de tudo, usarão as escrituras para fazer com que as pessoas tragam, doem, dizimem, porque é bíblico e tudo mais, mas não estarão preocupados com a saúde espiritual das pessoas, nem ensinar-lhes a verdade, e por isso terão um evangelho frouxo,
uma mensagem frouxa, que permitirão às pessoas viver qualquer tipo de vida, fazer o que bem quiserem fazer, e para que tenham números, grande quantidade, quanto mais gente, mais dinheiro, quanto mais gente, mais fama, quanto mais pessoas, mais templo grandes e cheio, e poderá ser visto e elogiado por outros que trarão mais, e outros que contribuirão mais, e o povo se tornará simplesmente um bom negócio. Vamos ver aqui. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficaram reservados para o juízo. Você vai aprender isto em outra mensagem, como Brana mostra, quem foi esses anjos que pecaram. Eram homens. Homens. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da injustiça, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Observe, aqui fala do mundo dos ímpios, mas existe um mundo diferente? É um mundo só. E condenou, não vamos agora estudar esse ponto, vamos deixar para o futuro. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló. Veja, 2 coisas aqui, é importante você observar isso. Que nos escritos de Pedro, do apóstolo São Pedro, ele falou de 2 acontecimentos distintos, que parece que estão tudo junto, mas ele está falando aqui dos dias de Noé e do dilúvio, e logo em seguida ele falou de quê? Dos dias de Sodoma e Gomorra e Ló. Então você vai entender que Jesus falou estas mesmas coisas e disse: assim como foi nos dias de Noé, seria no tempo quando o Filho do Homem se manifestasse. E disse: assim como foi nos dias de Ló, será também no tempo quando o Filho do Homem se manifestar. Mas, Senhor, o que aconteceu naqueles dias? Eles não estavam preocupados com os acontecimentos. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, plantavam e edificavam, até que, nos dias de Noé, até que Noé entrou na arca. Nos dias de Ló, até que Ló saiu da cidade e desceu o fogo do céu. Então Jesus disse que isto aconteceria também nos últimos dias, no tempo da manifestação do Filho do Homem, quando se cumprisse Lucas 17, 26 ao 30. E você sabe que a manifestação do Filho do Homem já se deu quando Jeová Elohim desceu a este mundo, a esta terra, e usou um profeta e trouxe para nós o assim diz o Senhor. E outra vez se manifestou diante do povo os mesmos sinais do dia de Abraão, quando Elohim esteve numa carne humana e os segredos dos corações foram discernidos. O mesmo que aconteceu quando Elohim usou o corpo de seu filho e também discerniu os pensamentos e intenções dos corações. Isto aconteceu nesses últimos dias. E Jesus disse que a mesma coisa que aconteceu nos dias de Ló e Noé aconteceria também neste tempo. Então aí está o povo do mesmo jeito, não estão preocupados com nada desses acontecimentos, como eles não estavam, e estão simplesmente comendo, bebendo. Quer dizer, a preocupação está no comer, beber, vestir, no dia a dia, simplesmente isto, porque afinal de contas nós temos nossas vidas comum, normal, nosso dia a dia, mas a preocupação do mundo está simplesmente nisso, e continuará assim, até que você seja tirado desta terra. Então outra vez, assim como veio repetindo a destruição nos dias de Noé e repetindo a destruição nos dias de Ló, virá também repetindo a destruição para estes que rejeitaram a manifestação do Filho do Homem. A mesma coisa. Vamos continuar aqui a leitura.
de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Bem, Ló ele estava em problema, porque ele estava vivendo no meio de uma cidade pecaminosa, de uma geração pecaminosa. Mas de acordo com as Escrituras, ele não estava feliz com aquilo, ele não estava sendo participante daquilo, ele não estava fazendo vistas grossas. A Bíblia diz que ele gemia por causa daquela abominação, e aqui está dizendo que ele estava enfadado pela vida dessas pessoas abomináveis. Então você pode estar dentro de uma Sodoma moderna, e esta Sodoma moderna, Sodoma e Gomorra moderna, pode ser o teu trabalho, pode ser até mesmo a tua própria casa. Mas você tem que saber de uma coisa: você precisa estar na condição, fazendo uma aplicação mais simples aqui, você precisa estar na condição de Ló. Eu não estou envolvido com isto, eu não participo disso, eu não aprovo isto, eu não tenho nada a ver com isto, eu sirvo ao Senhor. Eu sei que muitos poucos poderão citar as palavras que citou Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Poucos poderão citar as palavras daquele homem que um dos apóstolos disse, e ele salvará tu e tua casa. Vocês lembram a escritura no livro de Atos? Poucos poderão dizer isso, porque agora, enquanto Ló pôde salvar, pôde recolher do dilúvio pelo menos sua família, você hoje está lutando com tudo que pode para escapar sozinho, porque os outros não querem. Vamos continuar aqui, versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Não está assim a nossa situação? Você não está vendo e ouvindo? E não é todos os dias? E isso não é mostrado nas ruas, nos jornais, na televisão, em todos os sentidos? Isso não é mostrado as obras justas das pessoas? Boas coisas quase não se apresentam. Mas qualquer desgraça que acontecer, aquilo roda o mundo. Qualquer morte, qualquer degolamento que aconteça, aquilo vai por todos os lugares. E não pense, aquilo é simplesmente para vender noticiário, vender jornais. Porque o povo, você viu o que aconteceu? Mas aquilo não muda as pessoas. Não faz ninguém pensar, puxa vida, eu não aprovo isto, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos isso aconteceria, e as pessoas simplesmente dizem, é fim dos tempos mesmo. É o fim mesmo, acabou, deixa acontecer. Tá, se você tem certeza, tem consciência que é o fim, o que você está fazendo para não terminar também junto com os outros? O que estamos fazendo? Que é o fim, já está escrito no livro do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor, eis que verá o fim vem para todos os moradores da terra. Bem, se o fim teria que vir para os moradores da terra, somos o quê? Estamos aonde? Onde estamos morando? Quem lembra um destas escrituras do livro do profeta Ezequiel, que fala sobre vem o fim e o fim vem? Quem lembra disso? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Já que eu lembrei disso, eu creio que é bom lermos isso. Não sei se é Ezequiel 16, Ezequiel 20. Tenho certeza plena, ou quase certeza plena, né, que é no livro do profeta Ezequiel. Deixa eu ver aqui se eu encontro para vocês. Ezequiel 7. Depois veio a mim a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Tudo que se fez de errado, que não se teve conserto, que não se teve arrependimento para aquilo, tudo que foi abominável que o homem praticou, tudo aquilo virá sobre ele, virá sobre sua cabeça. Isso será uma aberração muito grande, será uma perseguição muito grande.
porque é complicado quando você colhe o que semeia, e será colocado bem diante das pessoas todas as suas maldades, todas as suas mentiras, todos os seus pecados escondidos, toda a sua vida de incredulidade, todas as vezes que rejeitou o conselho de Deus, tudo será colocado, todas as abominações que você fez aos poucos, sabe, aos pouquinhos. Não senti nada, Deus nem está vendo, é só uma mentirinha, mas aquilo ali, olha, ficou registrado. É a mesma coisa de comprar fiado, viu? Eu lembro quando meu pai ia um mês depois, ou 2, 3 meses depois, na venda da esquina, na venda lá, mais próxima, onde fazia a compra. Era gostoso quando chegava em casa, sabe? O bacalhau, a sardinha, o pão, a bolacha. E vinha aos pouquinhos. Mas aquilo era anotado, viu? Para prestar conta depois. E vinha a primeira quinzena, segunda, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e tal. Daqui a pouco, não tem como fugir, tem que ir agora prestar conta. Quando chegava lá, que metia a caneta, olha, desse tamanho aqui, ó. Comi tudo isso? Gastamos tudo isso? Sim, ficou anotado. Quando vira de uma vez só, sem contar o juro que tem por cima daquilo. Se bem que o vendedor não colocava, seu Neco, né? Muita gente aqui conheceu. Ele não colocava os juros. E uma vez eu falei para ele, o senhor deveria colocar, porque uma mercadoria hoje, amanhã já é um preço diferente. Eu lembro disso. Já quase no final, né? No final do trabalho dele ali naquele lugar, e quando ele ainda tinha um pouquinho de saúde, e eu disse, seu Neco, o senhor precisa colocar juros aí, porque a mercadoria hoje, amanhã já é outro preço, e quem comprou hoje, o senhor anota 1 quilo disso? Não, o senhor anote, e ele anotava o preço daquele dia, eu digo, anote o produto. Se for um feijão que levar, anote 1 quilo de feijão, porque daqui a 3 meses, quando vierem pagar, o senhor então cobre o preço do dia que a pessoa está pagando. Porque o dinheiro que ele lhe pagar daqui a 2 meses depois, não dá para comprar mais aquilo que o senhor vendeu. Agora você acha o quê? Olha, tudo que você fez, tudo que o homem fez, se não houver acerto com Deus, aquilo será acumulado e virá de uma vez só sobre a pessoa, que não houve acerto. Por isso, quando as pessoas dizem, esse camarada agora ele roubou, ele matou, ele aprontou e agora diz que é crente, que é da uma de santo. Não é assim que os hipócritas e incrédulos sem Deus fazem, para zombar daqueles que se propuseram mudar de vida? Depois fez tudo, aprontou e agora diz que é santo, e agora diz que é salvo. Sim, houve acerto, eu paguei minha conta. Como você pagou minha conta? Cheguei diante de Deus e disse, Senhor, eu estou arrependido por tudo isso que eu fiz. Não tenho dinheiro para pagar. Não tenho dinheiro para pagar, porque não há nada que pague isso, essas maldades. Então me coloco sobre o manto da tua justiça. Aí sabe o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. E diz ainda, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então sua ficha fica limpa diante de Deus. Fica limpa. Você não deve nada. Então, claro, você pode chamar a si mesmo, sem nenhum orgulho, de santo. Porque a palavra santo não é porque alguém morreu e o Papa foi lá e o beatificou e disse que ele era santo, não. A palavra santo quer dizer uma pessoa limpa e separada para o serviço de Deus. Este é o significado da palavra santo. Quando se fala São João, São Paulo, São Pedro, porque eram homens limpos e separados. Eles não estavam de acordo com o mundo, eles eram santos por isso. E não pense que é só eles que foi santo. Qualquer um hoje que viver como eles viveram, em uma vida de obediência à palavra, hoje é o Santo João, o Santo Manuel, a Santa Joaquina, seja quem for, santo de Deus, porque se purificou no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. Bem-aventurado o que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas os outros que não passarem por esta limpeza, meu amigo, diz assim, agora vem sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Ai, meu Deus, por que meu Deus? Por que dizer meu? Meu amigo, minha amiga, minha esposa, meu filho, meu trabalho, meu. Mas quando se trata de Deus, todo mundo também diz, ai meu Deus.
mas é teu mesmo? Como pode dizer meu Deus se você não obedece a esse Deus? Jesus disse, como vocês podem dizer que são meus se não obedecem a minha palavra? Não te pouparei o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos. Não é que Deus vai lançar uma maldição sobre a pessoa e destruí-la. Não é que Deus vai colocar coisa ruim na pessoa. Não. Por isso Mombrando diz, Deus não destrói ninguém. A pessoa se autodestrói porque ela entra no clima, no espírito de autodestruição. Veja o que diz as Escrituras. Olha. Porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. É um despertamento, porque você vai fazendo, vai acumulando uma vida de pecado, de incredulidade, de mentira, de desfeito, de tudo, e aquilo vai sendo somado, e se você não ir aos pés do altar para saldar sua dívida, Senhor, eu aceito o sangue de Jesus Cristo como propiciação pelos meus pecados, e para que o sangue te limpe através de um arrependimento, sabe? E depois que esse arrependimento é efetuado, então você sela esse testemunho, descendo as águas e sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo, eu agora quero pertencer à família de Deus e quero nascer nesse corpo pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz, por um Espírito somos batizados nesse corpo. Se você não for fazer isto, então tudo será acumulado e no final essa monstruosidade dos caminhos praticados aqui nesta terra se despertará como um monstro que virá para te assombrar no final. Vem a tua sentença, vem, despertou-se contra ti, vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei. Observe, conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. A abominação já é da pessoa, o problema já é da pessoa, entendeu? A destruição já é da pessoa, porque foi o que ela fez durante a sua vida. E não é que você vai fazer, outro vai pagar por aquilo. Você vai fazer e vai ter que assumir aquilo. Mais dia, menos dias, você terá que prestar contas a Deus. Mais dia, menos dias, você vai ter que se aproximar diante dele. E vai se exigir de você alguma coisa. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vale de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Não vai ter ninguém chorando, ah, meu filhinho, ai, minha filhinha. Aí estou aqui, não vai ter ninguém para lamentar, porque todos cometeram impiedade, que não se arrependeram, sofrerão as consequências dos seus atos. Então não vai haver quem lamente por eles, porque todos estarão em prantos e ranger de dentes. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Nós não vamos prosseguir aqui, que estamos fazendo uma junção disso com o quê? A carta do apóstolo Pedro, não foi isso? Lembram? 2 Pedro capítulo 2, vamos continuar aqui. Eu já estou para encerrar já, viu? Já estou para encerrar. Eu creio que eu estava no versículo 9. Versículo 9 de 2 Pedro. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Você vê que é o mesmo assunto? Eu não anotei lá, mas apenas lembrei de uma frase, vem o fim, e fomos procurar, e você vai ver que é tudo isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui já. Veja só. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. O que quer dizer piedosos, meus amigos? Quem pode dizer o que é a palavra, o que significa a palavra piedade? É um dos degraus da pirâmide: fé, virtude, conhecimento, né? Temperança, paciência, piedade.
que é que significa a palavra piedade? Alguém lembra? Temor de Deus. Então é aqueles que viveram a vida de temor a Deus, que procuraram lutar com tudo que podem para obedecer sua palavra e seus mandamentos. Esses, passa nisso, olha. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar, quer dizer, Ele guarda inclusive os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, porque não querem de forma nenhuma terem domínio, nada tem domínio sobre estas pessoas. A palavra não domina, o conselho não domina, entende? Não adianta, nada. Então despreza tudo que diz, olha, isso não pode, a pessoa vai e faz só para dizer, você não me domina. Eu não quero te obedecer. Você não manda na minha vida. E não vou, essa é apenas palavras de um velho Paulo. Paulo estava maluco, não gostava de mulher, por isso dizer, não vou obedecer. E assim vai. Entendeu? Mas o que é que essas pessoas são? Eles são atrevidos. É um atrevimento. São atrevidos. Deus diz uma coisa, a pessoa diz, eu não creio, não aceito, não é para mim. Isso foi para os dias passados. Atrevimento. Poderíamos pegar cada um desses pensamentos aqui e pregarmos só com isso. São também obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Os anjos se guardam, eles têm cuidado no que pronunciam. Mas estes obstinados, blasfemos e tudo, atrevidos e tudo, mas estes, como animais irracionais, sabe, parece que não pensa, gente, parece que cabeça oca. O animal que vai para qualquer lugar, cai em qualquer buraco, vai ali, vai aqui, fica, sabe, eles não têm raciocínio, eles apenas vivem através do instinto de sobrevivência. Entenderam? Se está com fome, se o leão está com fome, ele simplesmente é a carne mais fresca que encontrar, que a leoa encontrar, não é? E assim vai, eles vivem através do instinto da própria natureza de sobreviver. Estou com fome, então mato e como. E quem vai dizer que ele está errado? Ele não sai por aí matando como assassino, como as pessoas saem matando. Não, senhores. Se ele está com fome, se precisa, então ele vai e faz aquilo para a sua sobrevivência. Mas os homens se tornaram piores do que os animais irracionais. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. E como é que eles blasfemam do que não entendem? Aquilo que já está nas escrituras, está na palavra, foi dito que viria, que aconteceria, que estava em símbolo, Deus disse que revelaria, então veio a revelação sobre aquilo. Por eles não entenderem a revelação, ele disse, isso é falso, isto é lixo. E chegam a chamar a presença de Deus de lixo. Chegam a chamar o aparecer de Cristo sabe, de palavras que não dá nem para pronunciar. Eles blasfemam, simplesmente porque não entendem o que está sendo ensinado. Perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas. Sabe o que é uma nódoa? A roupinha branquinha e tal, e o leite da bananeira quando pega ali, ou até mesmo molho, sabe? Que é aquela nódoa, aquela coisa feia. Então, esse tipo de pessoas, esse tipo de gente, é como nódoa, como uma mancha, uma mácula. Mácula quer dizer também mancha, algo que manchou, sujou, borrou ali. Deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Se você fazer junção dessas palavras de Pedro com uma das parábolas de Jesus, que nós ainda não entramos neste assunto, você vai descobrir a respeito do banquete do tempo do fim, que inclusive pregamos há 2 anos sobre isso, onde estas pessoas, esse banquete veio, esse banquete está acontecendo e muitos estão participando deste
banquete espiritual do tempo do fim, quando a mesa foi posta e colocada com os 7 pratos completos que o profeta chamou. Agora nós temos uma mesa com 7 pratos completos, que é a revelação dos 7 selos. Então veio todos para se banquetear disso, mas no entanto são como uma mancha, como uma nódoa. Veja, banqueteando-se convosco, sentados na mesma mesa, porque estão comendo do mesmo alimento, dizendo que são crentes, que são cristãos, que receberam a revelação da palavra nesse tempo final. Então são como mancha, porque na realidade estão mais preocupados com o cotidiano. Tendo os olhos cheios de adultérios e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então você vai observar, né, que isso lá no passado era uma coisa, e eles estavam completamente distantes um do outro, mas agora, para os últimos dias, eles estariam assim, que não daria para distinguir quem é quem. Jesus disse que seriam muito parecidos, mas no entanto são filhos da maldição, quer dizer, são descendência da serpente. São da mesma raça de Judas, de Caim e etc. Os quais, deixando o caminho direito, quer saber qual é o caminho direito? Descubra quem é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então descubra qual é o caminho que leva para o céu, descubra o que é a verdade, descubra o que é a vida. E você não conseguirá descobrir isso sem entender a doutrina de Cristo. Então estas pessoas, eles deixaram o caminho da doutrina de Cristo, e por isso blasfemam contra a verdade. Eles não têm suas vidas vivificadas pelo Espírito, por isso não são dirigidos à completa revelação de Cristo. E eles então erraram o caminho, seguindo o caminho de Balaão. Eles são comprados por dinheiro, eles são comprados com dízimos, eles são comprados com dízimo dos dízimos, eles são comprados com ofertas, com oferendas e dádivas e tudo mais. Filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. E eu sempre digo, então não fique admirado quando você vê uma barata tonta falar por aí. Então, se homens grandes e bem intencionados, e homens que você não pode nem chegar perto, muitos deles quiserem se acertar, sabe, eles terão que ouvir outra vez jumenta falar, rato que eles consideravam pessoas imprestáveis, que sem nenhum conceito, por causa de seus preconceitos, eles terão que ouvi-los falar a eles. E assim vai. E eu sempre digo, eu posso ser apenas uma barata tonta aqui, nesse lugar, mas enquanto eu puder, por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e até que Deus envie alguém para fazer isso, então essa barata tonta vai continuar fazendo barulho, incomodando muita gente. Então, versículo 17, vamos colocar de pé. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Se você entendeu o que o Irmão Brian pregou aqui, quando ele falou a respeito do arco-íris, das 7 cores do arco-íris, e aquilo só pode acontecer se haver água, para que a desfragmentação da luz, quando bate no pingo da água, mostre então o arco-íris. Qualquer estudante aqui sabe disso, qualquer rapazinho, mocinha aí que estuda sabe disso, como é que surge o arco-íris. E isso só pode vir no tempo da chuva. Por isso, quando o Senhor mesmo desceu com o alarido, que é uma mensagem ou ensinamento da doutrina de Cristo, aquilo provocou isto. A sua cabeça estava rodeada com um arco-íris, e isso foi apresentado para vocês. Mas esses não têm. Esses não têm as 7 cores do arco-íris. Eles não têm a completa revelação de Jesus Cristo. São fontes sem água, nuvens levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com a consciência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque todos pregam a palavra liberta, conhecereis a verdade libertará, e isso está sendo ensinado há 2000 anos. Mas conhece a verdade?
Não, por isso estão escravos da corrupção, escravos da impiedade, da incredulidade. Eles não conseguem crer na completa palavra de Deus. Eles não a têm, eles não são livres. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torna-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Seria melhor não estarem nesta mensagem, do que, conhecendo-a, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Então, quando isto acontece, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. E, meus amigos, concluindo este assunto, agora, continuando em cultos que teremos pela frente, quero dizer para vocês as palavras de Judas, no versículo 11, e que isso sirva de exemplo para nós que tomemos cuidado com nossos caminhos. Judas diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Torna-se uma contradição. Diz ser, no entanto não são. Diz crer, mas quando a palavra é apresentada, eles dizem: eu não creio. Então eles entram em contradição. E a Bíblia diz: ai deles. Então, cada dia, cada momento das nossas vidas, procuremos com todo ardor, com todo afinco, com toda disposição, seguir a verdade, viver a verdade, falar a verdade, procurar obedecer a verdade em todos os sentidos, porque nós não queremos ser condenados com o mundo, condenados por eles. Enquanto o caminho deles virá sobre suas cabeças, nossos caminhos têm que ser apagados, nossos rastros têm que ser deixados para trás, e nosso pensamento tem que ser deixado para trás, para que possamos pensar com a mente de Cristo. E a mente de Cristo só visa, só enfoca a palavra. Amém? Deus os abençoe, que a sua graça esteja com cada um de vós. Eu tinha aqui 12 páginas de anotações, eu fiquei na segunda página apenas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai bendito, por tua graça, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, por esse culto, por esse instante, por nossos irmãos, por todos aqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor, à distância, através da internet. Que o Senhor esteja com cada um deles, Pai bendito. Perdoe nossos pecados, meu Deus, e a cada dia nos limpe e nos purifique com a tua verdade, e que possamos ser queimados cada momento pelo fogo do Espírito Santo, para que, como ouro provado pelo fogo, possamos reluzir diante de ti e manifestar diante dos homens a tua glória, a tua presença. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém.